falando em linha temporal, né, linearmente falando, quando eu era criança, eu tinha 12 anos, que eu tive a minha primeira experiência fora do corpo, e eu comecei a observar o plano espiritual, observar o meu corpo espiritual, comecei a entender processos que aconteciam comigo desde a infância, como, por exemplo, um fenômeno muito conhecido, que é a paralisia do sono, ou paralisia noturna, ou catalepsia projetiva, que é quando você acorda e desperta no meio da noite, totalmente paralisada, sem conseguir se mexer. Você quer chamar alguém, você quer acender a luz, e aquele, né, os batimentos Dá um cardíacos. desespero, né? Nossa, muito, ainda mais para crianças, né? Então, até para adulto dá, porque eu conheço muitos adultos que se desesperam com esse, e eu respeito muito porque eu já passei por isso. Então, a gente pensa, né? Nossa, eu estou morrendo, eu estou tendo um infarto, estou tendo alguma coisa, ou cai para o lado da própria espiritualidade do medo, né? Tem alguém no meu quarto, tem um espírito querendo se aproximar, tomar o meu corpo e tudo mais. Então, tudo isso passa na cabeça das pessoas. Então, aconteceu muito cedo comigo, com 12 anos. E aí não parou mais. Mas você lembra bem como foi essa primeira saída? Sim, sim, foi a primeira experiência que eu tive, eu sempre conto nas lives, né, que foi quando eu estava no sítio do meu pai, numa cidade próxima de São Paulo, em Santa Isabel, e, na verdade, eu estava, antes de eu ir para a cama, dormir, eu estava na parte da piscina do sítio, olhando as estrelas, que eu sempre gostei de olhar para o céu, né, e eu vi muitas estrelas se mexendo. Para mim eram estrelas se mexendo, mas várias, e elas começaram a aumentar de tamanho, algumas pareciam lua cheia e voltava, faziam movimentos bem diversos, né, com vai e vem, com quadrado, triângulo, círculo, elas estavam todas em movimento, e eu olhei isso, eu não senti medo, eu olhei e falei, nossa, eu não estou sozinha nesse planeta, são meus amigos. Para mim eram amigos, e com 12 anos eu senti isso, mas não entendi por que eu pensei isso, mas era uma sensação de bem-estar, olhar para aquilo e sentir uma presença e que me conhecia, que me reconhecia, e eu sentia essa aproximação, mas não vi ninguém. E aí isso durou mais ou menos, sei lá, 5, 10 minutos, não tenho noção, né? Porque criança, nem lembro daquela época. Eu sei que eu fui para o quarto me deitar, e quando eu entrei, me deitei, me troquei, me deitei, e aí logo em seguida eu comecei a sentir a paralisia, eu não conseguia saber o que era aquilo, mas logo em seguida não deu muito tempo, nessa primeira vez não deu muito tempo de eu sentir medo, porque eu acho que os nossos amigos, ou espirituais, ou estelares, né, eles me tiraram logo do corpo, então eu descoincidi muito fácil e sentei na cama e olhei meu corpo na cama, deitado, o corpo físico. E nessa hora não deu tempo de processar nada, porque eu já fui sendo retirada do quarto e volitando, flutuando no quarto e passando pela parede do quarto e saindo para a sacada, para a varanda que tinha lá fora. E quando eu cheguei na varanda, uma luz muito forte veio sobre mim, caiu sobre mim, me envolveu, na verdade, como se fosse um tubo, e eu fui sugada. Hoje, com os estudos, eu sei que é uma abdução extrafísica, né, espiritual. E essa é um portal interdimensional que eles chamam de Chandra, né? E na hora que eu fui abduzida, eu cheguei dentro de um local que, para mim, hoje parece que acho que foi uma nave, e eu caí de joelhos e vi 2 pares de botas grandes. E na hora que eu fui levantando a cabeça para olhar quem eram 2 seres altos, um casal, e nessa hora eu perdi a consciência, até hoje eu não lembro o que aconteceu durante essa noite. E dali para frente eu comecei a ter muitas experiências, tanto com esses amigos, quanto com amigos espirituais mesmo, né? Que nós chamamos de amparadores, mentor astral, colega astral, amigos espirituais, o nome não importa, mas que são pessoas que estão num trabalho de despertar da consciência em conjunto com você. Então, a gente acaba que encontrando, escutando, ouvindo, vendo, experienciando muitas coisas legais fora do corpo com eles.
E aí eu fui desenvolvendo isso, mas naquela época não tinha muita nomenclatura para isso, não, pelo menos eu não tinha acesso a livros, né? Eu não ia em sebos ainda, a gente vê tanta gente falar da espiritualidade, que naquela época eu já corria atrás disso, mas eu não tinha muito acesso a isso, eu gostava muito de ler. Então, o primeiro livro que eu li, com 12 anos de idade, foi do Ramatiz, Elucidações do Além. Tinha até um buraco de traça, né? Minha mãe achou num sebo, e eu olhei aquilo, devorei aquele livro, mas não tinha nada a ver com a projeção astral em si, a projeção da consciência, a experiência fora do corpo. Mas eu comecei a me interessar pela espiritualidade. E aí, com 18 anos, que eu vi o primeiro livro do Robert Morrow, que a minha prima me deu, para falar sobre o cordão de prata. Eu falei, nossa, mas é isso que eu vivencio, né? E aí, naquela época, era Xerox, que eu tirava do livro, das páginas, e me mandava, me passava, me enviava. E aí eu fui tendo, foi crescendo. Pegou gosto, né? Oi? Pegou gosto. Peguei gosto, né? Como se uma coisa já tivesse em mim, e o fato de você relembrar, né? Eu via que eu fazia as coisas com muita facilidade, como volitar, eu já sabia. Comecei a fazer assistências extrafísicas sem saber que eu estava fazendo, como, por exemplo, eu acordava com sonhos de que eu estava com as mãos erguidas, emanando um passe para alguém. E, então, de repente, eu desmaiava de novo no sonho, né? Então, eu comecei a perceber que eu fazia coisas que eu já sabia fazer. Eu estava só relembrando, e quando eu fui estudar isso com o Wagner Borges, né, o primeiro professor que eu tive em 1995, a primeira palestra que eu fui dele foi assim, na verdade, eu não estava nem encontrando ele fisicamente, pessoalmente, porque era num local, na Carlos Petit, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e eu ficava na escada, porque estava tão lotado, que não dava para eu descer onde estava a palestra. Então, eu sentava na escada, na sala de cima, e eu só ficava ouvindo. E tudo que eu escutava, eu falava, nossa, é tudo que eu passo, é aqui que eu vou ficar. Caramba! E aí foi aquele reconhecimento mesmo, né, de conteúdo e de pessoa também, né? O Wagner é maravilhoso, né? Desculpa. E aí eu desci no final da palestra para conhecer ele. Eu estava com o meu primo, aí ele me apresentou. Eu falei, nossa, eu gostaria muito de participar dos cursos. Aí eu comecei a frequentar, depois fomos para o instituto, né? Ele mudou de bairro, tudo. E até hoje estou aí, né? Estudando, correndo atrás, sempre tem uma coisa nova para você aprender. Então eu sempre digo, sabe, Semente, tudo que a gente aprende, eu não tenho como verdade minha, né? Mas são as minhas experiências, que podem ser iguais às tuas, mas também pode ser diferente. Não tem a certa ou a errada, né? Quem tem a experiência mais realista, não existe isso, né? Porque são pontos de vista diferentes e olhares diferentes, crenças diferentes, paradigmas diferentes. Então, você acaba que somando, né, com as amigas, com os amigos, com os colegas de estudos também, de grupos, e acaba percebendo que eles também têm as mesmas experiências que você, que vão para uns caminhos diferentes, mas que quando você percebe lá na frente é a mesma coisa, só muda de nome. Então, isso que é bacana, né? Você passar por vários lugares, vários professores. Eu estudei também, eu estudei muito Valdo Vieira, Geraldo Medeiros, Alberto Cabral. Então, são pessoas assim que para mim foram ícones, né, e referências que são até hoje, que me faz ampliar mais as minhas experiências e os olhares que eu tenho em cima do que eu vivencio. Da hora. Assim. Li, e essa sua saída, essa primeira aí foi inconsciente, né? Ou você estava consciente? Não, foi totalmente lúcida, porque na hora que eu descolhei do quarto, eu não perdi a lucidez até o momento que eu me vi dentro da nave. Ali eu perdi a lucidez. Então, essa experiência, eu perdi a lucidez quando eu subi na nave. Agora, as outras, depois, nos outros dias, eu comecei a explorar a casa dos meus pais, comecei a explorar a rua, o bairro, terrenos baldios que tinha, assim, de frente da casa do meu pai. Comecei a explorar em volitação, em voar.
comecei a sair do bairro, até que eu comecei a voar para as estrelas e sair do planeta como exoprojeção, né? A projeção fora do planeta Terra. E aí eu comecei a deslumbrar esse outro campo, né?